Olá, tudo bem? Vamos lá resolver mais duas questões aqui do exame de suficiência. Eu vou pegar duas questões que são relacionadas a patrimônio líquido, vou deixar no mesmo vídeo, tá? Hoje coloquei um microfone mais pertinho aqui, que tá um barulho de chuva. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Beleza? Tá aí na tela, ó. Exercício 6 é um deles. Não vou olhar o enunciado antes de olhar a pergunta, que é, dessa forma, de acordo com o disposto na Lei 6.404, qual é o valor a ser contabilizado da reserva estatutária no período de 2020? Então, a pergunta é, reserva estatutária. Vamos olhar o enunciado. Determinada indústria definiu em seu estatuto a constituição da reserva estatutária de 10% do lucro líquido. No exercício de 2020, ela teve um lucro de 890 e os saldos que ela já tinha de outras contas do PL eram capital social 4.800, reserva estatutária 560 e reserva legal 950. Bom, vamos por partes, essa é uma questão bem simples. Reserva estatutária é uma das reservas de lucros previstas na Lei 6.404, mais especificamente no artigo 194. Se você não está acostumado com as contas relacionadas ao patrimônio líquido, eu te sugiro fortemente dar uma lida nos artigos 189 até 205, depois de assistir meu vídeo que está por aí sobre patrimônio líquido. Tá? Esse é um assunto que tem muito detalhezinho, que não é difícil, mas ele tem bastante nuances e que cai muito em todos os tipos de prova de contabilidade. Mas voltando aqui, a reserva estatutária, como o próprio nome diz, ela é prevista no estatuto. Não tem uma disposição legal que obrigue a fazer reserva estatutária, nem que estabeleça como ela deve ser feita. As restrições que existem ela não pode prejudicar a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, ela tem que estar prevista no estatuto com os limites. Então, ela não pode prejudicar a distribuição de dividendo, ela não pode ser infinita, ela não pode ficar lá para sempre. O estatuto tem que dizer para que ela vai servir, até quando ela vai ser constituída, coisas do tipo. Para a prova, se o exercício vai me pedir reserva estatutária, ele vai ter que me dar a regra, que é o caso aqui. Ele falou, a regra é 10% do lucro líquido. Então, em princípio, bastaria eu pegar 10% do 890 mil, 89 mil e olhar mais um detalhe, que é o limite. Apesar do enunciado aqui não ter me falado sobre o limite de constituição, eu tenho que pensar que as reservas de lucros que não são sem limite por conta da sua natureza, por exemplo, lucros a realizar, reserva de contingência, elas não podem somadas ultrapassar o capital social. Só que aqui a gente tem um capital de 4.800, reserva estatutária de 560 com a legal de 950. Então, mesmo se eu constituir os 89, eu ainda estou muito longe de somar 4.800.000 em reservas. Então, esse não vai ser o problema. Acontece que a nossa querida banca Consulplan aqui não fez a conta desse jeito. Eu acabei de olhar o gabarito aqui. E como é que ela fez a conta? Ela fez os 10% não do lucro líquido, depois de destinado o pedaço da reserva legal. Eu, particularmente, não concordo com essa resolução. Porém, eu não estou aqui para concordar ou discordar. Eu vou dizer minha opinião, mas eu vou também te dizer como é que a banca está resolvendo. O que eles fizeram? Eles consideraram que o lucro só está liberado para constituições de novas reservas após a constituição da reserva legal. Isso é verdade. Está lá no artigo 193, por aí, da Lei 6.404. Acontece que nada impede que o Estatuto tenha essa previsão de pagar 10% do lucro líquido. Desde que isso não interfira no saldo disponível para constituir reserva legal, para constituir dividendos, essa é uma base de cálculo válida. Então, para mim, tinha que ser 89 mil. Mas o que a banca fez? Ela pegou o 890 e calculou primeiro a reserva legal. Se eu fizer a reserva legal, eu vou ter que fazer 5% desse valor. 5% desse valor dá 44 mil e pouco.
Só que a reserva legal, ela tem um limite, que é 20% do capital social. E aí, se eu olhar aqui, reserva legal de 950 e comparar com o capital social de 4.800, eu já estou quase chegando em 20%. 20% do 4.800 dá 960, ou seja, só cabe dentro do limite do teto mais 10 mil. Então, o que a banca considerou? Que desse 890 mil eu vou ser obrigado a constituir 10 mil de reserva legal, o que é verdade, só que ele adotou como base de cálculo para a reserva estatutária o 890 menos 10, ou seja, 880 mil. E aí, quando eu calcular 10%, vai dar a letra C, que é o gabarito. Este é um gabarito preliminar. Eu não sei se vai haver modificação ou não, mas já ficamos sabendo aqui como é que a Consulplan está resolvendo esse tipo de questão. Beleza? É para ser uma questão melzinho na chupeta, sem complicação nenhuma, e criaram aí um dificultador que principalmente vem de uma interpretação aí que para mim não está muito correta. Mas, enfim, vamos em frente. Eu vou resolver aqui o exercício 8, que está aqui na sequência, que também trata de patrimônio líquido, a gente já deixa aqui no mesmo vídeo. Então, não vou nem olhar os dados, vamos lá na pergunta. Considerando exclusivamente tais informações e também a norma 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, o que o exercício quer saber é total do resultado abrangente. Resultado abrangente, se você não sabe do que eu estou falando, procura um videozinho meu aí bem curtinho que fala sobre DRA, demonstração do resultado abrangente, tá? Esse também é um assunto que virou arroz de festa das provas e não tem por que a gente perder uma questão disso. Como o próprio nome diz, resultado abrangente é mais do que o resultado. Ele abrange mais coisas. Então, quando a gente fala em resultado abrangente, eu estou falando do lucro contábil, do lucro líquido, receitas menos despesas, que está lá na DRE, acrescido das coisas que estão no patrimônio líquido e que não dizem respeito àquelas operações tradicionais com os sócios. Então, estamos falando dos ajustes de avaliação, dos ajustes de conversão, de todas aquelas parcelas positivas ou negativas que hoje existem no patrimônio líquido, como contrapartida de ajustes de ativos e passivos que ainda não foram para o resultado. Portanto, o que o exercício quer saber aqui é a soma do lucro com essas parcelas, tomando cuidado de que pode ter saldo positivo e saldo negativo. Vamos ver os enunciados, ou enunciado. Dividendo. Dividendo é remuneração do sócio e ele acontece depois do lucro, então ele não vai me ajudar em nada aqui. Perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido. Camila do céu, não sei nem o que é isso. Tudo bem, você pode até não saber nem o que é isso e nem precisaria saber. Só que você sabe que isso aí não tem nada a ver com uma operação com o sócio. Quando a gente está falando de plano de pensão, de perdas atuariais, nós estamos falando de operações de seguradoras, previdência, alguma coisa por ali. Então, isso aqui me parece alguma despesa que, por alguma razão, não está na despesa ainda, está aqui no PL. Se eu pensar dessa maneira, eu vou falar, isso aqui vai ser um ajuste, porque não é o lucro e não é uma operação com o sócio dessas tradicionais de estar lá nas reservas de capital, nas ações de tesouraria, no capital social. Então, isso aqui faz parte do resultado abrangente. Como é perda, eu vou ter que considerar isso aqui negativo. Então, menos 480. O que mais? Ações em tesouraria, opa, pulei, constituição de reserva de lucro, isso aqui tudo é operação normal do PL. Perdas em conversão de demonstração contábil para o exterior. Aí, outra coisa que tem a ver com os ajustes de conversão. Se é perda, negativo também. Então, 270 negativo também. Aumento de capital, não tem nada a ver com o resultado abrangente. Ações em tesouraria também não. Integralização de capital também não. Gastos com emissão de ações, tudo isso é operação com sócio. Não faz parte de resultado abrangente. Lucro líquido do período. Sim, esse é um dos resultados. 15.600. Como ele falou que é lucro,
positivo. Receitas não realizadas com instrumentos financeiros, aquele famoso ajuste de avaliação patrimonial, a contrapartida do ajuste a valor justo lá nos instrumentos financeiros que estão no ativo, como é receita, positivo 80. Então, a conta que eu tenho que fazer aqui é menos 270, menos 480, mais 15.600, mais 80. Se eu fizer essa soma toda aqui, 14.930. Isso aqui é difícil? Não, eu tenho que ter ouvido falar disso antes e muita gente não ouviu falar disso antes. Então, repito, se ficou difícil isso aqui para você, seja o primeiro exercício ou esse, para e dá uma estudadinha no PL antes. Vale a pena estudar PL para a vida e para a prova. Para a vida te ajuda a entender várias coisas, te ajuda a compreender como é que acontecerão várias operações societárias, de reorganizações depois. E para a prova, tem muita questão que sai desse intervalo de artigos que eu falei para vocês aí, do 189 ao 205, para falar das reservas, da distribuição de lucros, e no caso da DRA, do resultado abrangente, que é um detalhezinho previsto aí nesse CPC, nessa norma 26. Como eu disse para vocês também, os dois assuntos têm vídeo aí no canal, tá bom? Então, esse exercício aqui, letra C também, os dois exercícios que a gente resolveu, letra C. Beleza? Até a próxima.